Interditado pelo Corpo de Bombeiros há cerca de 10 anos, o prédio do antigo INSS no centro de Teresina continua sem nenhuma manutenção. Teto desabado, janelas sem proteção e uma série de outros problemas que estão comprometendo a integridade da estrutura e colocando em risco as pessoas e os outros prédios ao redor. O prédio foi construído ainda na década de 40 e foi um dos primeiros a ser edificado aqui em Teresina. Mas o seu abandono está gerando grande preocupação, tanto pela posição estratégica no centro da cidade, como pelo valor histórico que ele possui. Por isso, o prédio foi tema hoje de um debate na Câmara de Vereadores. A audiência foi proposta pelo vereador Antônio Aguiar. Pela localização geográfica que ele está no centro da cidade de Teresina, ele apresenta um sério risco de, no futuro, se não for cuidado, ele vir a ruir, o que seria uma catástrofe na nossa cidade. Então, o que nós queremos é, em tempo, discutir verdadeiramente o que se pode ser feito para recuperarmos aquele prédio e voltar esse prédio a prestar um serviço à nossa cidade e aos nossos municípios. O prédio hoje pertence ao governo federal e havia sido cedido ao Banco do Nordeste para a construção de um centro cultural, mas como os custos para a recuperação dele seriam altos, o banco desistiu da ideia e decidiu construir o centro cultural na cidade de Parnaíba. Nós fomos informados pela direção que havia, sim, a intenção da construção de um centro cultural em Teresina. Essa ideia ainda não foi descartada, né? Mas a época decidiu-se não se dar continuidade na construção do centro cultural naquele prédio, né? Abortou-se e nós estamos revendo essa situação. De acordo com o Patrimônio Público da União, o prédio agora está cedido para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Presidência da República, que pretende construir no local a Casa da Mulher Brasileira. Por hora, o Corpo de Bombeiros diz que, sem muitas reformas, o prédio vai continuar oferecendo riscos. Os riscos, na época, quando foi avaliado, não foi identificado nenhum risco de desabamento do prédio. Claro que tudo na engenharia precisa de manutenção. No caso lá, se não ocorrer manutenção, ele vai se degradando mais rapidamente. Nós vamos ao vivo a este prédio do INSS conferir qual é a destinação que será dada a esse que é um patrimônio público e também é um patrimônio da história de Teresina. Quem está lá, você vê, é o repórter Francisco Lima, que está dentro do prédio. Boa tarde, Chico Lima! Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos realmente aqui no segundo andar do antigo prédio do INSS. A gente pode dar uma olhada aqui e ver que já faz algum tempo que ele não tem nenhum tipo de utilização, está relativamente abandonado, né? Aqui embaixo, eu vou pedir para o Edenilton mostrar, ainda tem algum material que provavelmente faz parte da última reforma que foi feita, que é retirada, né? O Banco do Nordeste, como a gente falou na reportagem, havia iniciado uma proposta de construção de um centro cultural, chegou a fazer algumas intervenções aqui, mas acabou desistindo da ideia por causa do valor que é orçado para a recuperação do prédio. De acordo com as informações que a gente obteve, o último orçamento que foi feito para a reforma total do prédio, há cerca de 3 anos esse orçamento foi feito, o valor total era de cerca de 6 milhões de reais, o que é um valor bem alto para fazer essa recuperação, mas enfim, é um prédio antigo, tem o valor histórico aqui para Teresina, tem essa localização estratégica que a gente falou, que é bem no centro da cidade, e essa audiência foi realizada hoje pela manhã. O Edenilton aí mostrando alguns outros cômodos que a gente tem aqui nesse prédio. E essa audiência foi realizada hoje pela manhã e para discutir a respeito do que pode ser feito, de que maneira esse prédio ele vai ser recuperado. E quem vai dar mais informações para a gente a respeito do que foi discutido nessa audiência é a Ana Célia Coelho, que é a superintendente do Patrimônio da União aqui no Piauí. Ana Célia, boa tarde. De que maneira esse prédio vai ser recuperado, até porque a gente vê agora, como estamos observando aqui, existem algumas necessidades urgentes. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Bem, nós pretendemos, esse prédio sendo da União, nós temos que dar uma utilização, uma finalidade social e dar uma resposta à sociedade, porque o que a gente observa é que o teresinense quer ver o uso desse imóvel, porque ele, além de ser um prédio público, como todo prédio público tem que ter um uso, ele foi o primeiro edifício da cidade, ele tem toda uma história com a origem da cidade, é o primeiro prédio de andares, né?
E, de fato, como vocês estão mostrando, é uma realidade. O prédio está muito depreciado e precisa de intervenção urgente. Hoje, esse prédio está formalmente entregue pela SPU à Secretaria de Política para as Mulheres, para a implantação do projeto da Casa da Mulher Brasileira. A SPM, que tem sede em Brasília e é vinculada à Presidência da República, está na fase de elaboração de orçamento, de projetos, mas considerando que existem intervenções que requerem urgência, nós, junto com o Banco do Nordeste, que teve com o prédio por um período, né, como você comentou, em 2010 nós fizemos a cessão desse prédio para o Banco do Nordeste para a implantação do Centro Cultural. Então, o banco desistiu do projeto e a empresa que havia sido contratada pelo banco, ela devolveu o prédio sem teto, sem janela, num estado pior do que foi recebido, né? Inclusive foram feitas também algumas intervenções. O Edenilton está mostrando agora, Amadeu, uma escada que havia sido exigida pelo Corpo de Bombeiros para a segurança do prédio aqui, para que o Banco do Nordeste levasse adiante essa intervenção. Essa escada teria que ser construída para que as pessoas pudessem sair numa situação de emergência. Essa escada começou a ser construída, mas em virtude da desistência do Banco do Nordeste em dar prosseguimento a essa obra, ela foi abandonada. Exato. Então, é até bom você ter comentado isso, porque muitos pensam que esse prédio foi interditado pelo Corpo de Bombeiros porque ele vai ruir, porque ele não tem condição estrutural, né? Então, isso é um mito que sempre se fala. Então, a interdição pelo Corpo de Bombeiros foi pela ausência de segurança de prevenção de combate a incêndio e pânico. Então, a escada externa foi uma exigência do Corpo de Bombeiros em caso de incêndio, né? Tanto que a interdição ela não afetou o térreo. O térreo ele não está interditado, ele está interditado do primeiro andar até o último, em razão exatamente da ausência dessa escada como medida em caso de incêndio. Mas, como eu estava colocando a você, essas medidas são urgentes e o banco, que foi, na verdade, a empresa contratada pelo banco, então o banco foi o responsável pela do teto e janelas, ele está se comprometendo a fazer de forma emergencial a reposição das esquadrias, a reposição do teto, a retirada do entulho, a limpeza do prédio como um todo, que o ente que vai desenvolver o projeto receba minimamente nas condições em que ele estava antes, né? Claro que essa medida emergencial, ela não vai resolver a questão do uso. Ela vai resolver minimamente esses problemas de conservação do prédio. Já existe uma previsão de quando essas intervenções vão ser iniciadas, essa reposição das esquadrias, das janelas, enfim? Então, nós temos um contrato no diálogo próximo, recente, muito rápido, do Nordeste, e o que eles têm me colocado é que é de imediato. Então, assim, é para ser uma coisa... Como eu não sou do banco, fica difícil dizer amanhã ou é na próxima semana. Mas o que eles estão me colocando é que é de imediato, então isso eu creio que vai ser coisa rápida. De imediato é para ser urgente, né? E realmente é necessário que seja urgente, porque, como a Ana estava dizendo, algumas coisas têm uma necessidade mais imediata, Amadeu. A gente pode ver, por causa das janelas abertas, foram retiradas essas esquadrias, tem muita água entrando, a gente pode ver até em cima, nos andares superiores, já existe no teto aqui muita infiltração, quer dizer, tem algumas áreas, como a gente não teve acesso às áreas superiores, justamente por causa dessa interdição que a Ana Célia falou, pode haver água acumulada também. O centro da cidade foi um dos bairros que mais registrou casos de dengue recentemente, quer dizer, isso tudo precisa ser visto com uma certa urgência. E, Ana Célia, só para a gente concluir, como é que vai funcionar? A ideia é que aqui seja instalado, como a Ana Célia falou, a Casa da Mulher Brasileira. Como é que funciona a Casa da Mulher Brasileira, para que o telespectador possa ter uma ideia? Então, a Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal que contempla uma casa em cada capital de cada estado, né, da federação, onde são prestados todos os serviços de apoio à mulher. Então, serviços de defensoria especializada, juizado especial, acolhimento, casa de passagem, né, apoio psicossocial, então, brinquedoteca para as crianças, né? Então, tudo isso é contemplado no projeto. Esse projeto é capitaneado pela SPM, Secretaria de Política pelas Mulheres, e assim, eu não tenho... O que eles têm me passado é que estão em fase de elaboração de projeto, né? Na Câmara foram discutidas algumas opções, o melhor uso. Então, assim, hoje o uso desse prédio é definido, a Casa da Mulher Brasileira, a não ser que a SPM desista ou mude, desloque esse projeto para outro lugar, daí a gente pode absorver essas sugestões que foram dadas hoje.
Mas assim, formalmente a guarda desse prédio hoje é da SPM. Nós estamos aqui, entramos no prédio porque a SPU também é a proprietária, né, que entrega o imóvel, mas assim, o imóvel está formalmente entregue à SPM. Então a gente agradece a participação da Ana Célia Coelho, que é a superintendente do patrimônio público da União aqui no Piauí. Vamos esperar então, Amadeu, que a resolução desse problema aqui da sentença do prédio seja resolvida o mais possível, porque realmente é um prédio que tem uma dimensão que vai servir muito bem à sociedade.